Olá, gente! Eu sou Gaelle Spillman. Eu sou Irina Podosowska. O tema de hoje é bullying. Seus comentários são muito bem-vindos. Primeiramente, eu gostaria de começar com a definição de bullying. Então, bullying é um tipo de violência e essa violência ela é recorrente. Ela é sistemática, né, já que é recorrente, e ela tem a intenção de intimidar o outro através de agressões físicas, morais, psicológicas, e há uma relação desequilibrada aí de forças. Então, ela realmente tem o objetivo de intimidar, de discriminar, de humilhar, de agredir. E quando esse tipo de violência ocorre no ambiente virtual, definimos como cyberbullying, e eu imagino que isso, né, estamos todos muito familiarizados com esses termos. Já em 2015, existia uma lei, ela é de número 13.185, né, ela é de 6 de novembro de 2015, que instituía um programa nacional de combate à intimidação sistemática, né, que é o bullying em todo o território nacional. E o objetivo era realmente prevenir e combater esse tipo de violência através da conscientização dos docentes, né, na realidade, da equipe pedagógica, através de campanhas, através de uma formação mesmo. Em 2017, a própria Unesco ela já criou documentos para combater a violência, né, escolar e o bullying específico, com o objetivo de alcançar, né, um dos objetivos para o desenvolvimento global da Agenda de 2030, que é justamente oferecer uma relação, uma educação de qualidade para todos. E recentemente, que é agora, em 15 de janeiro, né, foi publicada uma lei contra o bullying, que é a Lei 14.811, de 2024, que traz alterações no contexto criminal, né, com relação a bullying e cyberbullying incluídos no Código Penal. Então, isso daí é importante a gente ter claro como existem cada vez mais medidas, né, para combatermos o bullying e o cyberbullying. Exato, até porque como você está dizendo, Gaelle, o bullying ele pode acontecer de várias maneiras em vários ambientes. Então, muitas vezes a gente acha que só acontece na escola ou só acontece no contexto de recreio ou de tempo livre. Na verdade, ele pode estar acontecendo hoje até dentro de casa, porque a gente sabe que o acesso à internet hoje está liberado sempre mais cedo para crianças, adolescentes e pré-adolescentes. E nisso a gente sabe que, infelizmente, hoje as redes sociais, por quanto elas sejam importantes, também podem ser utilizadas para esse fim. Então, é importante que tanto as famílias quanto os educadores, todos os adultos, na verdade, que estão envolvidos na criação e na vida dessa criança, desse adolescente, eles fiquem atentos também para reconhecer desde cedo os sinais, porque como você está dizendo, o bullying ele está se tornando sempre mais grave e sempre mais agressivo, ao ponto que precisou se criar uma lei, até porque tiveram vários casos de crianças que, além da depressão e além de traumas físicos e psicológicos, também chegaram a soluções extremas, né, a decisões extremas por causa de bullying, porque como a gente sabe, ele afeta muito o psicológico, especialmente da criança, do pré-adolescente, do adolescente, que ainda está em desenvolvimento, que ainda está se buscando a própria identidade, e os traumas realmente podem ser muito, muito graves. Então, a gente precisa levar a sério e tentar tanto reconhecer, como a gente acabou de dizer, como prevenir e ajudar também as crianças a lidar com isso, a prevenir também nos ambientes nos quais eles estão e também a resolver. O que eu acho importante é assim, eu trago sempre o papel fundamental dos pais para conseguirem identificar mudanças comportamentais ou emocionais no seu filho, né? Por exemplo, resistência aí para a escola, por exemplo. Então, pode estar acontecendo alguma coisa naquele ambiente escolar. Pode ser, né, um bullying, uma maior ansiedade, um medo mais acentuado, né? Não uma ansiedade de expectativa, mas realmente um comportamento muito mais ansioso. O rendimento escolar é um bom indicativo aí. Nada justifica essa alteração das notas ou essa falta de implicação nas aulas que a criança antes apresentava. Será que é um sinal de alerta? Alterações no sono, ou às vezes pesadelos. Então, o jovem começa a ter maiores distúrbios no sono. Às vezes, queixas físicas podem estar associadas a agressões físicas, ou
né, coisas que voltam danificadas ou objetos que sumiram na escola. Ou cadê aquela sua caneta que você tanto gostava? Né? Então, os adultos têm que estar atentos para isso e a escola também. Então, Exato. assim, a Sabe, Galia, escola. até como você está dizendo, alterações do comportamento, muitas vezes a gente acha que podem ser só, como você está dizendo, claro, falta de diálogo ou algo físico, mas a gente percebe também que muitas vezes a criança começa a se fechar dentro do próprio quarto, a criança começa a viver nas redes sociais, a criança começa também, muitas vezes foi comprovado que vítimas de bullying físico, especialmente, elas acabam descontando muito também na internet e viram, né, também o agressor do outro lado para jogar essa energia para fora. Então, assim, quando a gente diz Uhum, ficar atentos, é manter o diálogo constante. O diálogo é também uma forma de prevenção. Então, quando a gente constrói um ambiente onde o nosso filho pode conversar, onde a gente chama ele para conversa, para o diálogo, onde a gente pergunta como é que está indo a escola, como é que estão indo as suas amizades, me conte alguma novidade, é muito mais provável que a criança, no momento de agressão, no momento de dificuldade para resolver uma situação que ela ainda não está pronta para resolver sozinha, ela se abra com o adulto, tanto dentro de casa quanto uhum, dentro da escola. Então, eu aconselho o diálogo como forma de prevenção e de resolução de problemas para pais e educadores também. E além disso, como você está dizendo, então é aí vou colocar regras rígidas, ele não vai acessar a internet, ele não vai poder conseguir se trancar dentro do quarto dele, vai viver de porta aberta. A gente precisa entender que os nossos comportamentos, eles muitas vezes indicam para a criança, para o adolescente, como ele pode resolver os problemas. Então, se a gente usar a força, necessariamente a gente vai estar ensinando para eles que é ok usar a força no momento de resolver um problema. Então, uhum, o diálogo, a abertura, o respeito, e também a conscientização, tanto dentro de casa quanto dentro da escola, são as melhores maneiras para você abrir essa conversa também sobre o porquê fazer bullying é errado, sobre como resolver caso você esteja sofrendo, sobre quais são as consequências, às vezes até trágicas do bullying, né? uhum. E justamente eu queria trazer que nós, enquanto adultos, quando eu falo nós, pais e educadores, educadores entenda, pessoas da escola, pode ser o porteiro, pode ser o diretor, somos educadores, né, no sentido de estamos lá, né, nesse ambiente educacional e implicados nesse processo de estar atento ao que acontece e estabelecer limites. Eu queria trazer também que a gente tem que estar muito atento quando o bullying reflete um preconceito social mais amplo. Tipo assim, aquela criança é provocada ou intimidada porque ela vem de um tipo de família, né, que socialmente ou naquele grupo, né, da turma não é aceito, não é admitido, há um preconceito relacionado a isso. Ou, por exemplo, pela condição social de um estudante ou pela cor da pele. Então, assim, não podemos ignorar, fechar os olhos a isso. É aí que precisamos realmente nos implicar e ensinar a falar a respeito. Então, assim, na escola, o que você falou, é importantíssimo, sim, termos tempo para conversar com os estudantes, trazer regras muito claras, com o reforço de comportamentos, né, o reforço positivo de comportamentos adequados, e aquilo que não é para acontecer não pode ser tolerado. Né? Então, não é através de uma agressão física ou verbal, não é isso, é através de um limite dado, claramente. Aqui não dá, não tem espaço para isso. E quando a gente abre um espaço de conversa com os estudantes e com outros educadores, podemos facilmente identificar que espaços da escola o bullying pode acontecer, o que é que está acontecendo no mundo virtual. Podemos trabalhar com as crianças, os jovens, né? Por exemplo, dramatizações, situações de caso para desenvolver a empatia nos jovens, desenvolver também estratégias para lidar com as condições de bullying ou cyberbullying e fomentar canais de comunicação. A gente fala muito dos pais, mas às vezes o estudante, né, o adolescente, tem uma relação muito positiva com o professor específico ou com um tio ou uma tia. Então, assim, reforce com seu filho que ele tem que conversar com aquelas pessoas, não obrigatoriamente só com o pai e mãe, mas. Então, assim, o jovem achou aquela estratégia de comunicação, né? Consegue falar com o tio, ok, e aí tomarmos medidas, porque todos têm que se implicar. É aquela coisa assim, não é tolerável, e inclusive aqueles que são testemunhas, né? Entenderem que também tem algo a ser feito, porque quando eu aumento a consciência contra a violência, todos devem se implicar. Então não é, talvez, não quero. Não, aquilo não é tolerado naquele ambiente. Então temos que ter realmente medidas de
regras claras de não violência, né? É um processo de conscientização, eu diria. Exato, sabe? E eu aconselho muito os educadores a construírem isso também dentro da escola, porque muitas vezes a gente acaba, né, sendo o resolvedor de problemas. E como a gente sabe que a gente precisa gerenciar muita coisa, disciplina na sala de aula, planejamento, a gente acaba impondo regras muitas vezes de cima para baixo. Esse tipo de problema, eu acredito muito que as crianças, os adolescentes precisam também participar para eles realmente respeitarem, entenderem a gravidade, porque muitas vezes é um cérebro em desenvolvimento, eles nem entendem, replicam muitas vezes o comportamento que vem dos adultos e nem entendem as consequências desse comportamento. Então, para que realmente haja uma construção, uma conscientização plena, eu aconselho muito de criar as regras juntos, de trazer o problema para a sala de aula de diversas formas, como você está dizendo, através de atividades, através de momentos lúdicos, através de discussões sérias também, de limite, e de dizer, gente, a gente existe esse problema hoje no mundo. Pode não existir hoje dentro da sala de aula da gente ou da nossa escola, mas pode existir um dia. Então, para a gente prevenir, como é que a gente pode se comportar? Quais são as regras de comportamento? Como é que a gente pode se respeitar, se valorizar e se incluir dentro dos espaços que a gente está compartilhando? Até porque dessa Uhum. maneira vai fazer muito mais sentido tanto para criança quanto para adolescente, aquilo que está sendo construído. Então, ele vai entender a importância também de valorizar Uhum. e de ouvir a opinião do outro, de entender a odor do outro. Não vai ser uma regra que é colocada de cima para baixo e eu tenho que respeitar porque sim. Vai ser uma E- construção exa- mesmo. Exatamente. Então, assim, quando os próprios educadores têm essa formação de como lidar com o bullying e eles têm um interesse, eu diria assim, positivo e genuíno, né, em estar envolvidos na vida dos estudantes, quando eu digo na vida, né, naquela vida acadêmica, no que estão fazendo, e quando os educadores sabem estabelecer esses limites firmes, quando eles entendem, né, e eles são consistentes nas consequências é, negativas, né? Como eu disse, sem ser física, sem ser hostil, né? Nas consequências daqueles comportamentos que não são aceitos. Quando eu sou um modelo positivo, né? Enquanto figura de autoridade, como as coisas funcionam, isso daí dá muito mais segurança para a turma e a turma fica mais coesa. Então, assim, eu preciso trabalhar com a minha turma para desenvolver essa empatia, para desenvolver essas estratégias, para entender os efeitos de nossos comportamentos nos outros, quando eu digo dos nossos, né? Cada estudante, né? Os pares, né? Assim, os colegas entendem que há efeitos. E eles entenderem o que você falou antes. O bullying tem efeitos a curto prazo e pode ter efeitos a longo prazo, quando justamente, né, depende da intensidade, na gravidade, da duração. E são efeitos, como você disse lá no início do vídeo, né, que pode vir a pessoa tentar as vias de fato, né, assim, se machucar ou até machucar os outros, mas assim, além de questões crônicas. Pense, se eu diminuo meu rendimento escolar, consequentemente, isso daí pode vir a afetar também a minha relação em encontrar emprego, e nisso tem relação com qualidade de vida, pode afetar na sua forma de criar novos vínculos, novas amizades em outros espaços. Então, assim, então tem uma dificuldade em fazer amigos, pode também ter relação, como eu disse, se você tem questões de ansiedade, de depressão, tendências suicidas, né? Isso daí interfere na vida não só sua, mas de todos os que estão ao seu redor. Exato. Então, assim, é triste, né? É triste, é preocupante e precisamos nos engajar. E sabe, Gael, como você está dizendo, é triste para todo mundo, porque muitas vezes a gente só foca na vítima. É claro que a gente precisa absolutamente acolher, deixar esse espaço aberto, e todas as vezes que a criança procurar um adulto para ajuda, não tentar diminuir e minimizar e dizer, não, isso não é nada, ele não está tentando. Não, precisam existir regras claras, precisa existir acolhimento e precisam existir as consequências para essa criança entender que existe realmente uma necessidade de reparação por parte dela quando ela faz algo de errado. Então, não é só pedir desculpa daquele jeito e se sair. É realmente se aplicar para resolver o problema. Mas a gente também precisa lembrar que justamente essa criança ou esse adolescente que também está no papel de agressor, está praticando bullying, ela também precisa de acolhimento
Então, claro, as consequências precisam estar claras, elas precisam acontecer até para a criança aprender a não fazer determinadas coisas, aprender que determinadas coisas têm o efeito sobre o outro, então ela precisa realmente reparar, mas também essa criança precisa de um acompanhamento, de um acolhimento, e muitas vezes, como você está dizendo, até um especialista que possa ajudar, por quê? Porque nesse caso, essa criança está sinalizando que tem algo que não está bem. Tem algo que ela precisa estar comunicando, ela não sabe como. Então, esse é o jeito que ela acha, mas essa criança também, muitas vezes, está em sofrimento. A gente Uhum. precisa lembrar disso para a gente não gerar traumas nem de um lado nem do outro. E família e escola terem o mesmo discurso. Quando os pais falam sobre bullying, cyberbullying em casa, conscientizam sobre o que fazer, e na escola também, então tem um alinhamento do discurso, a não aceitação daquele comportamento. Então, se a família daquela criança que se apresenta como agressora já falou disso também, dá um suporte para a criança. Como você disse, às vezes você não sabe o que é que está por trás, né, na vida daquele jovem, que faz com que aquele jovem tenha aquele tipo de comportamento. Então, ele também precisa de suporte. A vítima, claro, mas também o agressor. E as testemunhas. Então, assim, por isso que eu falo assim, é um trabalho praticamente que social, eu diria, nessa luta Exato, contra o bullying. exato. Então, dito isso, né, estamos muito felizes por vocês assistirem nossos vídeos. Isso demonstra um entendimento da importância do conhecimento sobre o bullying e o cyberbullying para melhorar a educação e para dar o suporte necessário ao desenvolvimento social, emocional e cognitivo dos nossos jovens. Uma forma de contribuir para a educação no Brasil. Sugerimos que você assista a nossos vídeos anteriores, compartilhe e deixe suas sugestões e seus comentários. Até a próxima! Tchau, tchau.